Vazou no São Paulo a notícia que a torcida queria. Jogador é barrado para a decisão contra o Botafogo. Vamos comentar aí sobre isso. Tem algumas novidades boas para o jogo de amanhã. Vamos falar também mais uma vez São Paulo protestando contra a arbitragem na CBF e várias outras notícias do São Paulo. Certo, meu parceiro? Bom, terça-feira, São Paulo já treinou, já encerrou a preparação para o jogo de amanhã contra o Botafogo, tá? São Paulo já embarcou aí para o Rio de Janeiro, né, onde vai se concentrar hoje, e amanhã joga contra o Botafogo. Certo, rapaziada? Daqui a pouco a gente comenta mais sobre o jogo, tem algumas informações importantes aí. São Paulo tem a melhor campanha em Brasileirão nos últimos 10 anos até a 26ª rodada, rapaziada. Olha só. O Tricolor chegou ao G5 do Brasileirão nesta rodada, com a vitória sobre o Cruzeiro, e atingiu a quarta melhor campanha no Campeonato Brasileiro nos últimos 10 anos. Lembrando que, tá, essa estatística aqui, que eu vou passar para vocês, é até a 26ª rodada, que é a rodada atual que a gente está no Campeonato Brasileiro. A gente jogou a 26ª contra o Cruzeiro e vencemos, tá? Olha só, os últimos 10 campeonatos brasileiros do São Paulo até a 26ª rodada. Em 2014, até a 26ª rodada, o São Paulo estava em terceiro lugar, em 2015 estava em quarto lugar, em 2016 estava em 12º lugar, em 2017 em 14º lugar, em 2018, São Paulo era líder, tá? Aí na 26ª rodada, São Paulo era líder lá em 2018, né, cara? Deu aquela iludida lá com aquele time do Diego Aguirre, né, cara? Do Rojas, vocês lembram? Uma maluquice aquele ano lá. Em 2019, São Paulo era quinto lugar. Em 2020, líder. Nossa, se o do Aguirre iludiu, em 2020, com o Diniz, então, foi loucura, né? A gente era líder aí na 26ª rodada de 2020. Em 2021, São Paulo era o 13º lugar. Em 2022, o 13º lugar. Ano passado, 2023, São Paulo era o 10º lugar. E esse ano, em 2024, o São Paulo é o 5º lugar, tá? É a quarta melhor campanha aí nos últimos 10 anos do São Paulo até a 26ª rodada. Ano passado nós foi campeão da Copa do Brasil, espetacular, mágico e tudo mais. Mas nessa altura do campeonato a gente estava em 10º lugar no ano passado. Olha que Deus, se a gente não ganhar a Copa do Brasil, esse ano a gente estava jogando a Copa Sul-Americana, né, cara? Então, o São Paulo faz um bom campeonato brasileiro aí, e se não tivesse alguns vacilos, né, contra a Juventude, que era um jogo pra gente vencer aí, que foi em campo neutro, aquele jogo contra o Cuiabá em casa, poderia até estar brigando pelo título, mas como vacilou em alguns jogos aí, tá brigando ali por uma vaga direta na Copa Libertadores da América. Bom, vamos avançando agora, rapaziada, e vamos falar sobre uma marca que o Arboleda vai igualar amanhã contra o Botafogo. Olha só, seguro e regular. Arboleda esnoba a concorrência e vai igualar a melhor temporada pelo São Paulo. Olha só que interessante isso aqui, ó. Robert Arboleda vive uma temporada de maturidade no São Paulo. No ano em que ele deixou de fazer parte da seleção do Equador, por causa de problemas extracampo, o jogador de 32 anos atingiu o alto nível dentro do São Paulo. Raramente ele fica fora dos jogos. Continua firme como um pilar da equipe do São Paulo. Ele tem 4.274 minutos jogados. É quem mais esteve em campo pelo São Paulo na atual temporada. Fica na frente do goleiro Rafael, que tem 4.044 minutos. E o lateral esquerdo, o Everton, que tem 3.910 minutos em campo, tá? Então o Arboleda é o jogador que mais tem minutos, né, cara, na temporada de 2024. Com 44 jogos em 2024, ele vai chegar a 45 contra o Botafogo nesta quarta-feira no Newton Santos. Irá igualar, assim, a sua melhor marca dentro do São Paulo. Olha só isso aqui, ele chegou no São Paulo em 2017. Em 2017, ele fez 23 jogos na temporada. Em 2018, ele fez 40 jogos na temporada. Em 2019, ele fez 45 jogos na temporada. Em 2020, ele fez 39 jogos. Em 2021, também 39 jogos. Em 2022, 24 jogos. Em 2023, 42 jogos. E esse ano, 2024, 44 jogos, tá? De 2017 até aqui, a temporada que ele mais jogou foi 2019, que ele fez 45 jogos. E esse ano, ele tem 44. Amanhã ele vai para 45 e igualar 2019, que foi a temporada que ele mais jogou
aí, né, cara? Evidentemente que tem a questão da seleção, né? Se ele fosse convocado aí, ele ia perder alguns jogos, mas não foi, né? E ele tá muito bem no São Paulo. Essa aí é uma temporada que todos os zagueiros do São Paulo estão muito bem. Arboleda e Alan Franco são os dois monstros ali. Aí tem o Sabino que quando joga bem. Ferrarese a gente já sabe também que é seguro e sempre podemos contar aí com ele. O Juan Trezeguet acabou de chegar e fez uma partidaça na estreia dele. A gente tem zagueiro bom de sobra, irmão, de sobra. Acho que a posição que a gente pode ficar, bom, tranquilo, de olho fechado, que está muito bem servido na zaga. E mesmo com todo mundo jogando bem na zaga, o Arboleda segue lá firme, forte e sendo titular do São Paulo. Já vi alguns torcedores do São Paulo questionando a titularidade dele. Ah, não, é que tem que jogar Alan Franco e Sabino. Eu acho uma loucura, tá? Pô, Sabino tá jogando bem? Legal, ó, ótimo, excelente pro São Paulo. Agora, pô, Sabino e o Arboleda ir pro banco, o Sabino ser titular, eu acho que é uma insanidade mental, né? Minha opinião. Eu já vi alguns comentários sobre isso, mas acho que é uma insanidade, assim, de outro mundo. Pô, ele é muito, muito bom aí e segue aí fazendo uma grande temporada pelo São Paulo. O nível dele caiu em alguns jogos, e como todo o time do São Paulo, que o São Paulo via mal aí, mas ele é um pilar do time do São Paulo, né, cara? Isso aí é fato e faz uma bela dupla ali com o nosso querido Alan Franco, que vem jogando também muito bem. Certo, meu parceiro? Bom, vamos avançando agora, vamos mudar o tema aí e vamos falar agora com vocês sobre arbitragem, tá? Vamos lá falar sobre arbitragem, que a gente teve aí mais uma vez um escândalo que foi o jogo contra o Cruzeiro. São Paulo muito prejudicado aí. A gente teve ontem a entrevista coletiva de apresentação do Jamal Lewis e o Casares deu entrevista não, né? Ele só fez um pronunciamento lá reclamando e questionando a arbitragem contra o Cruzeiro. Olha, informação do Globoesporte.com. São Paulo protocolou um ofício na CBF para questionar alguns critérios da arbitragem contra o Cruzeiro. Após a vitória contra o Cruzeiro, Zubeldia já havia usado o microfone para contestar as decisões de Wilton Pereira Sampaio. Ele citou que o Cruzeiro deveria ter um jogador expulso e reclamou da falta de vantagem no último lance do primeiro tempo e uma falta em Marcos Antônio que daria a vantagem e que poderia gerar o gol. Esse lance é um absurdo, né, cara? É um negócio inacreditável, cara. A gente ia ter todo um contra-ataque, tinha dois jogadores do São Paulo ali pra ficar com a bola e tinha o William Gomes passando no corredor esquerdo lá pra um contra-ataque pra gente conseguir ali, né, talvez fazer o gol, né, que é uma oportunidade de gol. E ele não deu vantagem, ele vai para o jogo. Aí tu fala, pô, ele parou o jogo no contra-ataque, ele vai dar o vermelho, né? Não, ele vai dar o cartão amarelo. É inacreditável. É inacreditável esse lance, cara. Além disso, o clube considerou mal traçada a linha que anulou o primeiro gol do William Gomes. Isso aqui também é outro negócio que é escandaloso. Aquelas imagens do VAR, mostra aquelas linhas lá tudo torto, a imagem é um lixo. Cara, não convence ninguém, irmão. Não convence ninguém. Nas últimas semanas, outras reclamações partiram do São Paulo. O clube pediu a anulação do jogo contra o Fluminense por um possível erro, porcaria nenhuma, tá, Gé? Corrija isso aqui, por um erro de direito de arbitragem, né? Dias depois, o Caleri reclamou muito da arbitragem do jogo contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. É erro atrás de erro, é contra o Cruzeiro, é contra o Galo, contra o Fluminense e vamos aí sendo prejudicado cada vez mais. O Gé trouxe o São Paulo em vez sobre isso, que não vai acontecer nada também, aquela mesma coisa, irmão, ofício não serve nada. Eu vou falar a mesma coisa que eu já falei, eu acho que a CBF, a galera lá da CBF, que eles nem vêem essas porcarias desse ofício, aqueles e-mails ridículos que os clubes mandam. Né? Time que não é forte embaixo de jeito e vai continuar sendo, não vai fazer diferença aí nenhuma. O Alexandre Oliveira colocou aqui que o São Paulo questionou os 3 lances, né, que foi as linhas traçadas no gol do William Gomes, a questão da falta do Marcos Antônio, que poderia dar o cartão vermelho e ele deu amarelo, sendo que tinha todo um contra-ataque pra gente, e também a expulsão em cima do William Gomes, que foi do Zé Ivaldo, se eu não estou enganado, né, cara, que eles davam um pisão assim, só na perna do William Gomes, e o Wilton Pereira nem foi pro VAR olhar, né? E ainda teve um pênalti, que o Alexandre Oliveira botou aqui que o São Paulo não reclamou do pênalti, mas também teve um pênalti aí, que poderia ter sido muito bem marcado e não foi marcado, né? Enfim, cara, vou falar pra vocês, tô até com medo já da arbitragem pro jogo contra amanhã. Amanhã a arbitragem da CBF é da Comebol, né, que é a Libertadores aí. Mas, cara, pô, 3 jogos seguidos sendo prejudicado é muito bizarro, né, cara? Ainda mais tu vindo de um erro de direito contra o Fluminense, aí já tem um erro contra o Galo, aí contra o Cruzeiro tu é assalto da mão armada, cara, é um atrás do outro, cara. Mano, não parece que é de propósito, cara? É inacreditável, um jogo atrás do outro sendo prejudicado, um negócio de maluco, velho.
A gente já reclamava antes de erro que teve aí contra o São Paulo. E agora é um atrás do outro. Que porra é essa, velho? É aquele negócio, né, rapaz? Quando o árbitro vai apitar o jogo do São Paulo e ele tem na dúvida do lance, ele pode marcar tranquilamente ali a adesão contra o São Paulo, porque não vai acontecer nada, porque nunca acontece. Agora vai errar lá contra o Palmeiras, vai errar lá contra o Flamengo, pra você ver o que acontece. Vai lá. O São Paulo, irmão, pode marcar contra, na dúvida marca contra o São Paulo, porque fica tudo certo, né? Fica tudo certo aí, não acontece nada não. O São Paulo é desse jeito aí. Bom, vamos avançando agora, rapaziada. O negócio é o seguinte, ó. Como a gente comentou com vocês, São Paulo iniciou a preparação já para o jogo de amanhã, para a decisão de amanhã contra o time do Botafogo. E saiu aí, ou melhor, vazou a notícia que a torcida do São Paulo queria. Tá bom? Luciano barrado, tá? Vai ser reserva, informação do PVC e também do André Hernan. Eles cravaram aí, né, que o Luciano vai para o banco e o William Gomes vai ser titular contra o Botafogo nesta quarta-feira, tá? Informação do PVC e também do André Hernan. Eles cravaram o William Gomes titular e o Luciano vai pro banco. O William Gomes treinou como titular e vai jogar aí amanhã entre os 11. Vai sair jogando entre os 11, que é talvez é a torcida de São Paulo, talvez não, é o que a torcida de São Paulo vem mais pedindo, que é para ele ser titular aí contra o Botafogo, e vai ser Luciano, vai pro banco, tá bom? Assim, tem algumas outras informações pra gente comentar, mas sobre o William Gomes, vamos lá. Acho que sobre o jogo em específico, tem 2 pontos que é porque aí sobre o William Gomes. O primeiro é negativo, que é a parte física, né, pô, só tem, pô, cavalo, animal no bom sentido, tá, pô, né, que só tem armário físico no time do Botafogo, mas ao mesmo tempo também tem um ponto que é importante. Qual é, Gabriel? O time do Botafogo é muito ofensivo e eles jogam com as linhas muito adiantadas, tá? Muito adiantadas, e evidentemente que eles dão muito espaço para o adversário. Então, o William Gomes vai jogar e ele vai ter espaço para o jogo contra o Botafogo. Ele vai ter espaço. Torcer para ele estar num bom dia, inspirado e ajudar o São Paulo aí. Agora o seguinte, sobre a informação. Evidentemente que esse tipo de informação sair um dia antes do jogo, evidentemente que não é bom. O bom é ter aquela dúvida ali para jogar aquela interrogação na cabeça do Arthur Jorge, que é o técnico do Botafogo. Evidentemente que vazar essa notícia um dia antes do jogo não é bom, né? Evidentemente que não é bom. Aí, o que eu acho até muito estranho, sabe por quê? Porque se vocês for parar para olhar o histórico desde que o Zubeldia chegou, sai pouca informação sobre o time que vai jogar, né? Por quantos jogos a gente foi ver do São Paulo? E só no dia do jogo, né, quando sai a escalação, que tem, pô, tal jogador não vai jogar porque sofreu isso, pô, tal jogador foi poupado, sempre na hora do jogo, tá? É muito difícil você ir ver o jogo do São Paulo e dias antes ou no dia anterior ter informação do time especificamente, isso é muito raro. E numa decisão contra o Botafogo, saiu hoje aí a notícia de que o William Gomes vai ser titular, né? Evidentemente que essa notícia não é boa, mas infelizmente saiu aí, né? O André Hernan trouxe, o PVC também trouxe. Eles não estão errados, tá? Pelo amor de Deus, tá? Os dois são dois dos principais jornalistas aí do Brasil. Errado é quem deu a informação para eles, né? Quem tá lá no São Paulo e deu, porque isso evidentemente que é prejudicial aí para o São Paulo. Mas enfim, foi vazada a notícia e ele vai ser titular aí, tá bom? O que acontece, ó? O Alex Oliveira botou aqui ainda que tem mais algumas questões. Olha só. O Bobadilha também treinou entre os titulares e vai voltar aí pro time titular, informação do Alexandre Vieira. O Igor Vinícius e o Rafinha se revezaram no treino dessa terça-feira, mas o camisa 13 deve jogar, tá? Então, o Williams que treinou como titular vai pro jogo, Bobadilha volta pro time, ele que não jogou aí contra o Galo, né, por causa do desgaste da Copa América, da data FIFA, e contra o Cruzeiro ele estava suspenso, ele volta pro time. O Igor Vinícius e o Rafinha, os dois treinaram, revezaram ali no treino, mas, segundo o Alexandre Vieira, o Rafinha que deve jogar aí, tá bom? Aí o que acontece? O Globoesporte.com até soltou aqui, com o William Gomes titular, a gente vai ter aí, né, o Wellington Rato pela direita, tá? O Lucas pelo meio, a gente gosta de ver ele jogar onde ele melhor rende, o William Gomes pela esquerda e Caleri centralizado. Isso significa o quê? Que vai ser o mesmo esquema, o 4-2-4 ou 4-2-3-1, que é a mesma coisa. E eu não gosto desse esquema para jogo contra o Botafogo, tá? Depois da bela atuação contra o Cruzeiro, eu acho que o São Paulo devia entrar com 3 zagueiros aí ou com tripé no meu campo, entendeu? Esse é um tipo de esquema que deixa o São Paulo muito vulnerável, muito exposto aí no meu campo. E pro jogo contra o Botafogo, cara, mata-mata, eu acho que você pode estar um pouco mais resguardado aí.
Eu acho que ele tinha que fazer uma mudança obrigatória, que era mudar esquema, mas parece que não vai. A única mudança mesmo é o William Gomes entrando no lugar do Luciano. Infelizmente, eu acho que ele era obrigado aí a mudar, ainda mais só para jogar contra o Cruzeiro com o time reserva foi muito seguro, porque o esquema foi muito bem e infelizmente ele não deve mudar, tá? Na minha opinião, ele tinha que mudar ou para 3 zagueiros ou para um tripé no meio. E evidentemente, como o William Gomes jogou contra o Cruzeiro com 3 zagueiros, a responsabilidade dele defensiva era menor porque tinha 3 zagueiros ali. Como a gente vai jogar com a linha de 4 no jogo contra o Botafogo, a responsabilidade dele de marcação, de voltar, aumenta muito, né? Então a gente quer ver ele jogar, mas ele vai ter muita responsabilidade aí de ajudar o time na marcação. Tá bom, rapaziada? Enfim, é isso. Tá aí a notícia que a torcida do São Paulo queria. William Gomes titular aí contra o time do Botafogo. Certo, meu parceiro? Se inscreve no canal, ativa o sininho, valeu, tamo junto e saudações tricolores.